Também está em destaque em Brasília a reforma tributária. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve receber governadores no dia 29, próxima terça-feira, para discutir justamente essa reforma no sistema de tributos brasileiro. A Luciana Verdolim chega ao vivo com informações para a gente a respeito dessas expectativas para esse encontro. Agora, Verdolim, há inclusive alguns governadores que defendem um debate mais regionalizado dessa reforma tributária, certo? É isso mesmo, Lívia. A avaliação que se faz é de que num dia apenas não dá para ouvir os 27 estados. Rodrigo Pacheco, lá no Senado Federal, já avisou que está disposto, vai liberar toda terça-feira para essa audiência com os governadores. O objetivo é ouvir todo mundo, mas o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, por exemplo, já falou com a gente que vai pedir ao presidente do Senado que desmembre essas audiências públicas para que as regiões possam apresentar suas sugestões para que o debate possa ser mais aprofundado. A gente tem a declaração do governador. Uma reunião para debater um tema tão complexo, com 27 pessoas falando, dificilmente haverá qualidade e profundidade desse debate. Eu vou defender, junto ao presidente do Senado, que haja uma divisão por regiões, porque em reuniões menores nós poderemos ter mais tempo e aprofundar mais na compreensão do tema e na compreensão também dos impactos regionais. A avaliação que se faz é que o tempo realmente é curto, mas o governador do Pará, Helder Barbalho, por exemplo, fez questão de ressaltar que essa história da reforma tributária já está sendo discutida dentro do conselho, daquele conselho de governadores. Por isso, é possível, na avaliação dele, de Helder Barbalho, garantir a discussão da matéria sem a necessidade dessa regionalização. Agora, vale ressaltar que a polêmica é grande entre os estados, principalmente por conta, Olívia, da falta da definição da alíquota que vai ser cobrada na reforma tributária quando as novas regras começarem a valer. Agora, Verdolim, antes de você começar a falar aqui ao vivo com a gente, estávamos falando sobre essas pautas econômicas com os nossos comentaristas e o Capês destacou sobre uma certa inversão de prioridades do governo que deveria priorizar, colocar em destaque a reforma tributária, em vez, aliás, da reforma tributária, a reforma administrativa. E parece que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também pensa assim, né? Ele falou sobre isso? Falou sim, e é exatamente esse o entendimento de Ronaldo Caiado. Ele avalia que não dá para você discutir uma reforma tributária sem ter uma alíquota definida e sem saber também quais vão ser os seus gastos no futuro. A gente tem a declaração do governador. Acho que não tinha por que você fazer reforma tributária onde você não sabe ainda o quanto você vai cobrar para poder cobrir o custo do governo. É uma inversão completa de prioridade. Começar a casa pelo teto, quer dizer, as avessas. Porque você diz, olha, eu mesmo perguntava ao relator, e quanto é que vai ser o CBS mais o IBS da reforma tributária? Quanto vai ser? Quanto precisar de ser. A avaliação do governador é de que os comentários eram de que a alíquota do imposto único seria de mais ou menos 25%. Já aumentou para 28%. O próprio presidente do Senado já sinalizou que a alíquota deve aumentar porque as excepcionalidades estão aumentando. E o Ministério da Fazenda também tem alertado que cada regra diferenciada que se inclui dentro da reforma tributária, a alíquota final acaba sendo elevada. Ronaldo Caiado também criticou a possibilidade, a criação daquele Conselho Federativo. Segundo ele, governadores a partir de agora serão apenas ordenadores de despesa e recebedores de mesada e que isso não pode ser aceito nem pelos estados, nem pelo Senado Federal. A explicação para essa, talvez, se isso realmente for o que está acontecendo, inversão de prioridades, Verdolim, segundo muitos analistas políticos, é que se já é difícil aprovar uma reforma tributária com tantos setores fazendo lobby, uma reforma administrativa é ainda mais complexo. Luciana Verdolim segue conosco e já volta com mais informações.